A gente mostrou então para vocês por onde andam, onde vão andar os 4 candidatos que têm as melhores posições nas pesquisas de intenção de voto, e eles estão todos aqui no Sudeste, com exceção do presidente Bolsonaro, que despacha lá em Brasília, no Palácio do Planalto. A gente vai conversar agora com quem? Com o professor Oswaldo do Amaral, que é cientista político e nos atende gentilmente nesta manhã de segunda-feira. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, Rafael, Stephanie, um prazer estar aqui com vocês hoje nessa fria manhã de segunda-feira. É isso, gelada aqui em São Paulo. Professor, para além da obviedade, né? É claro, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, Minas o segundo e Rio o terceiro. Então, ir bem nessas regiões é fundamental para qualquer candidato que tenha a pretensão de ir ao segundo turno. Mas, para além dessa obviedade, ainda há palmo de chão a ser disputado em São Paulo, no Rio e em Minas Gerais. Ainda há muitos eleitores que podem alterar a intenção de votos deles até o dia 2. São aqueles eleitores que não querem nem Lula, nem Bolsonaro e que aderiram a um dos dois, menos por simpatia e mais por antipatia contra o adversário. Por que ninguém arreda pé dessa região do país, professor? Porque essa, como vocês colocaram no começo da reportagem, é a região que tem o maior número de eleitores, né? É inviável vencer uma eleição no Brasil sem ter um desempenho bastante satisfatório na região sudeste, né? 3 estados com grande potencial de definir a eleição. A eleição presidencial, hoje, diferente até do que acontece nos estados, ela já está com um alto índice, né, de eleitores com alguma certeza sobre em quem votar, e isso é uma característica diferente do que a gente teve em eleições anteriores, mesmo no caso de reeleição, e isso tem muito a ver com o fato da gente ter um cenário singular, né, em que coloca um atual presidente, candidato à reeleição, contra um ex-presidente, né, que governou por 8 anos. Então, a saída, né, para esses candidatos, diante desse cenário de consolidação do voto, é tentar aumentar, né, a rejeição e tentar conquistar aqueles eleitores que não votam nem em Jair Bolsonaro, nem em Luiz Inácio Lula da Silva com muita convicção, né? Ou seja, transformar o adversário em algo que seria, digamos assim, um mal maior, né? Para tentar virar alguns votos. Porque o número de indecisos e mesmo o número de eleitores que estão com Simone Tebet ou com Ciro Gomes, né, ele não é mais suficiente, ao menos ao que as pesquisas indicam no momento, ele não é mais suficiente para o candidato Jair Bolsonaro conseguir vencer a eleição. Então, para vencer a eleição, ele precisará conquistar eleitores de Lula. Professor, meu bom dia também para o senhor, mas é interessante ver que esse grau de certeza, especialmente nessa edição, né, nessas eleições com relação ao cargo presidencial, não se reflete também no mesmo grau de certeza para outros cargos que também estão em jogo agora. Isso não pode gerar, naquele próprio candidato ao legislativo estadual, ao governo estadual, um certo nível de carência até da presença desses candidatos que poderiam ajudar a virar votos, a decidir, inclusive no próprio eleitor de estados que não são esses do Sudeste que a gente está falando? Sim, essa é uma questão que a gente tem sempre nas eleições brasileiras, né? O fato delas serem eleições casadas do ponto de vista regional, com o ponto de vista nacional e também, tanto nos executivos, mas também no legislativo, isso demanda a construção de palanques estaduais, né? Que servem de apoio para os candidatos à presidência, mas que também servem, né, para ampliar a exposição de candidatos nos estados. Um fenômeno que a gente vem observando, né, nas últimas eleições e que nessa está até um pouquinho acima do que é o mais comum, é que os eleitores vêm tomando decisões no âmbito estadual, no âmbito estadual, tanto, né, para o Senado quanto para os governos, um pouquinho mais tarde.
né? Então, a gente tem taxas de indecisos, por exemplo, quando a gente pega as pesquisas espontâneas, né, em São Paulo, Rio e Minas, por exemplo, acima de 50%, né? Ou seja, mais da metade dos eleitores ainda não é capaz de dizer, né, na pesquisa espontânea em quem ele vai votar. Isso tem a ver exatamente com esse cenário em que a atenção está muito mais voltada para a disputa presidencial, né? É uma campanha que a gente fala, né, começou agora em agosto, mas é uma campanha muito longa, ela tem mais de um ano aí de forte, né, presença na opinião pública e na mídia. Então, os estados acabaram perdendo um pouco de espaço, né? As disputas estaduais acabaram ficando um pouco menos em evidência para os eleitores. Provavelmente é agora, nessa reta final, nesse mês final, que os eleitores vão tomar mais conhecimento de quem são os candidatos, né? Especialmente em casos como o de São Paulo, né? Em que ou mesmo, né, o que acontece em outros estados, em que o atual candidato à reeleição não foi o governador durante a maior parte do tempo, né, que foi o João Dória, que acabou se retirando da disputa. Então, é agora nesse mês final que os eleitores prestam mais atenção para isso. Esse fenômeno a gente já observou nas eleições passadas, né, com a eleição de Wilson Witzel no Rio de Janeiro, com Romeu Zema em Minas Gerais, com viradas em várias disputas para os senados. Então, esse é o cenário que a gente deve ter nas próximas semanas. Uma tentativa, né, cada vez maior dos candidatos de se mostrar presente e atacar alguns, né, dos seus, digamos assim, dos seus pontos fracos, né, tanto com relação à percepção que as pessoas têm, quanto com relação à distribuição geográfica do voto. Professor, a gente tem visto nesses 3 grandes colégios eleitorais, ao menos por enquanto, né, é possível que a coisa mude daqui até o dia 2, mas um descolamento na atenção do eleitorado sobre eleição nacional e eleição local. Então, em São Paulo, o candidato do PT lidera, pelo menos nesse momento, as pesquisas de intenção de voto e tem um desempenho bem melhor do que o ex-presidente Lula em São Paulo, embora o desempenho de Lula seja melhor do que o desempenho do PT em eleições recentes em São Paulo. Em Minas Gerais, então, o contraponto é óbvio. O ex-presidente Lula tem quase a mesma diferença em relação a Bolsonaro que Romeu Zema, que não é o candidato de Bolsonaro, mas é mais identificado com ele, tem em relação ao candidato do Lula, que é o ex-prefeito Alexandre Calil. E no Rio de Janeiro, onde há uma espécie de empate técnico, o candidato apoiado por Bolsonaro conseguiu abrir uma vantagem em relação ao candidato apoiado pelo ex-presidente Lula. O eleitor faz essa conexão? Ou essa é percepção de analista e jornalista que acha que existe essa lógica ou que deveria existir essa lógica no voto de um eleitor? O eleitor faz essa conexão, mas essa conexão tem um limite, né? Essa conexão ela é muito importante para apresentar o candidato, ela pode servir sim como um atalho para um eleitor menos informado, né? É um eleitor que realmente vai tomar sua decisão ali nos últimos minutos, então, esse é o candidato do Bolsonaro, esse é o candidato do Lula, eu vou com eles. Mas a maior parte do eleitorado, né, vai trabalhar com as questões que estão vinculadas, especialmente às políticas públicas que são de responsabilidade do Estado, né? Então, saúde, educação, quais são as propostas dos candidatos, qual é o histórico desses candidatos, né? Isso vai importar muito mais. É interessante que aqui em São Paulo, por exemplo, né, a gente tem o Fernando Haddad, que foi derrotado na eleição municipal no primeiro turno e que saiu com uma aprovação muito baixa do seu governo. E hoje, quando perguntado, né, os eleitores têm uma avaliação melhor da administração Haddad do que tinham na época em que ele foi derrotado no primeiro turno. Então, essa percepção ela é muito importante, né? E aqui em São Paulo imagina-se que o papel do ex-governador Geraldo Alckmin será importante no interior, né? É bem provável que a campanha do Fernando Haddad tente usar a imagem do Geraldo Alckmin para diminuir um pouco a rejeição que ele tem no interior do estado, né? Em Minas Gerais,
se a situação se mantiver, é bem provável que Romeu Zema não tente fazer uma oposição muito forte ao presidente Lula, né, que ele mantenha uma situação de distância da disputa presidencial para tentar manter essa distância. Então, sim, existe uma vinculação, mas ela é limitada, né? Ela é muito mais no que toca à apresentação e ao eleitor que não presta muito atenção em política do que aquele que está mais preocupado, de fato, né, com as políticas públicas, com aquilo que cada candidato pode apresentar nos próximos 4 anos. Professor, no segundo maior colégio eleitoral, Minas, tem uma situação bastante específica, né? A gente sempre repete também, e isso é fato, né? Que um presidente da República só ganha a eleição quando ganha em Minas, né? Nenhum presidente é eleito sem ganhar em Minas, mas lá tem uma situação bastante específica nesse momento, né? Como a gente disse, tem um descompasso, né, entre a eleição nacional e a eleição local, com uma possibilidade hoje concreta de a eleição local terminar em primeiro turno. Se a eleição local, de fato, terminar em primeiro turno, o governador eleito muito provavelmente não vai querer enfiar as mãos na discussão nacional, porque, né, qualquer coisa é problema para ele, que vai ter de ter bom relacionamento com o próximo presidente da República. E o derrotado, obviamente, estará em casa vendo por que perdeu. Como é que ficaria uma eleição nacional para ser disputada em Minas Gerais, com todas as particularidades de Minas, sem o palanque local, com a eleição local supostamente resolvida no primeiro turno? Isso é melhor para quem está na frente, é pior para quem está na frente? Eu acho que os dois candidatos vão perder na questão da mobilização da militância. Eu acho que um dos pontos importantes da construção de palanques locais é você ter a mobilização, né, no nível local de apoiadores, de cabos. Então você tem, né, os candidatos a governador, por sua vez, mobilizando candidatos a deputado federal, a candidatos a deputado estadual, que por sua vez fazem suas conexões com os seus prefeitos aliados no nível local, e isso tudo gera uma mobilização muito maior. Então, não havendo isso, né, não havendo essa disputa e essa oposição entre candidatos estaduais alinhados com as candidaturas nacionais, beneficia-se aquele que está na frente, né, digamos assim, tem menos chance de ter seus votos perdidos, né, ou virados, exatamente porque há uma menor mobilização. Mas esse é um cenário ainda muito difícil, né, de prever. Minas Gerais tem essa característica exatamente por ser um estado, né, que tem também características muito parecidas, né, do ponto de vista da diversidade com o país inteiro. Mas, sob esse ponto de vista da vinculação, né, das eleições estaduais para as eleições nacionais, o fato de você não ter segundo turno, digamos assim, é um fator de empate maior do jogo, né? Ou seja, a chance de mudança acaba sendo um pouco menor. Obrigada. Nós conversamos aqui com o professor de Ciência Política da Unicamp, Oswaldo do Amaral. Muito obrigada pela presença do senhor. Sempre muito bem-vindo aqui no Novo Dia, viu? Eu que agradeço. Um bom dia, uma boa semana para vocês.